Fala pessoal, tudo bem? Professor Marcos aqui e conforme combinado, hoje eu vou fazer a correção com vocês do simulado na parte de biologia, tá? Lembrando aqui que já há alguns dias, né, essa parte de biologia aí, a gente vem estudando sobre fecundação, né, e transmissão dos caracteres adquiridos, e agora a gente já vai começar a caminhar aí sobre a questão de hereditariedade, sobre a questão de como que os caracteres genéticos eles são transferidos aí ao longo das gerações, tá? Então, pessoal, a primeira questão que caiu no simulado, né, foi uma questão sobre genética. Inclusive, eu até havia mandado aí um vídeo para vocês na semana anterior que falava basicamente o seguinte, tá? A gente tem em biologia o que a gente chama aí de gene, tá certo? O que seria o gene? O gene é uma informação genética, tá? Que é encontrada aí dentro dos cromossomos. Porém, né, existe um cientista aí, um teórico, tá? Que ele se chama Gregor Mendel, ok? O que esse Mendel fez? Mendel ele realizou um trabalho, tá? Com ervilhas, com a planta que, né, dá lá a ervilha pra gente. Mas por que o Mendel realizou um trabalho com ervilha? Qual que era a intenção dele? Muito bem. O Mendel, ele observou que as ervilhas elas tinham características muito específicas, né? Como por exemplo, a ervilhinha verde, outra era amarelinha. Algumas ali tinham a superfície toda lisinha, enquanto outras tinham a superfície mais rugosa, tá? Ele consegue perceber também a questão do tamanho da planta, a questão das flores que aparecem na planta. Então, todas essas características, ele começa a analisar elas. Para você entender o que eu estou querendo dizer, é como se a gente fosse olhar para as nossas características e visse lá assim, o indivíduo tal tem um olho verde, enquanto que ele ali tem o cabelo escuro, enquanto que o outro ali tem um nariz pontudo, né? Então isso aí são características que são observadas. Só que como a gente, ser humano, tem um monte de característica e a reprodução ela relativamente demora para acontecer, ficava inviável o Mendel trabalhar com seres humanos, né? Então o que ele fez? Ele trabalhou com plantas, porque ele conseguia controlar isso. Então a plantinha que ele escolheu para trabalhar com ela, para poder fazer esses estudos dele ali, foi exatamente a ervilha, ok? Então o Mendel, pessoal, num primeiro momento, ele falou ali que esses genes eles se expressam de algumas maneiras. Então essas maneiras aí as quais eles se expressam são essas. Então, eles vão aparecer representados aí por letras, tá? Sempre em dose dupla, ok? E as representações seguem exatamente esse princípio aqui. Ó. Então são essas três representações aqui. O que isso aqui me mostra, tá? Essa representação primeira aqui, ela é diferente dessa segunda, que é diferente dessa terceira. Tá, mas por que se tudo é representado ali pela letra A, por exemplo, né? Olha só, essa representação aqui, como o próprio nome diz, é uma mera representação. Eu poderia utilizar a letra B, a letra C, a letra D, tanto faz. O que eu quero que vocês concentrem a atenção aqui é exatamente nessa situação. Olha, percebe que o A aqui, ele aparece, né, é um A duplo, né, ele aparece duas vezes, porém aqui ele é maiúsculo, aqui ele é maiúsculo também. Nesse gene que está aqui embaixo, a gente já tem um pouco de diferença. Por quê? Porque esse A aqui é minúsculo e esse A aqui é minúsculo também, ou seja, ele não é igual aqui à estrutura de cima. E aqui, mais uma vez, né, eu vou ter um que é maiúsculo e outro que é minúsculo. Então, por mais que em todas essas três representações aqui a gente tem um aparecimento do A, né, A aqui e aqui também, essa representação aqui de cima não é igual a essa, que não é igual a essa, tá? O que eu posso observar, né, disso aqui? Eu posso observar que aqui a gente tem os dois maiúsculos,
Aqui a gente tem os dois minúsculos e aqui a gente tem um maiúsculo e um minúsculo. Como que a gente vai chamar isso daí? Olha só. A gente vai chamar isso aqui de homozigoto. Homozigoto. Aqui eu vou chamar de homozigoto também. Homozigoto. E aqui eu vou chamar de heterozigoto. Heterozigoto. Tá? O que que isso aí quer dizer? Isso aí quer dizer o seguinte. Como esses dois As aqui são As que estão representados pela sua forma maiúscula, né? Eu chamo eles de homozigoto porque eles são iguais. Como esses dois As aqui são representados pela letra minúscula, né? Ambos, né? Eu chamo de homozigoto porque os dois são minúsculos. O único que é diferente na situação toda aqui é esse aqui de baixo, porque um vai ser maiúsculo enquanto que o outro vai ser minúsculo. Então, nesse caso, eu vou chamar ele de heterozigoto, tá? O que acontece, pessoal? Acontece que sempre que esse aqui aparecer, tá? Ele é dominante em relação ao que não é dominante, que seria um menorzinho, né? Seria entre aspas aí, para você entender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer, como se ele fosse mais forte, como se essa característica aqui fosse mais evidente que essa característica aqui de baixo, por exemplo. Ah, por quê? Devido à presença desse A maiúsculo que está aqui. Então a questão ela vem falando assim, que um gene que só se expressa quando em dose dupla, então quer dizer, estamos falando desses genes aqui, pois na presença de um dominante ele se torna nativo, então na presença de um dominante ele se torna nativo, é conhecido por heterozigoto, tá? Que seria essa representação aqui de baixo, beleza? Então a resposta correta da questão 1 seria aqui a letra B de bola. Nas próximas aulas ainda a gente vai trabalhar mais em cima desse conceito, tá? Ainda, né, sobre a ideia de Mendel, né, o que, que o Mendel fez? Ele havia trabalhado aí com ervilhas exatamente para poder o quê? Desenvolver ali a ideia que ele tinha, né, sobre genética, sobre como é que a transmissão da informação do DNA ela é passada para frente. E aí veio uma questão mais ou menos assim, ó. O material escolhido e utilizado em sua pesquisa foi a ervilha de cheiro. Os motivos que levaram Mendel a escolher essa espécie de planta foram todos esses motivos aqui. Exceto, o que isso quer dizer? Que foram todos esses motivos, somente um não seria um motivo pelo qual ele escolheu, tá? Então aqui seria a resposta correta a letra A, produzir pequeno número de descendentes férteis, tá? Por que que tá errado? Porque nessa reprodução, quando ele vai reproduzir lá plantas, né? Ele tem muitos descendentes, ou seja, quando ele coloca essas plantas em cruzamento, ele tem vários descendentes. Então, quanto mais descendentes ele tiver, fica mais fácil para ele poder fazer a observação e, consequentemente, começar ali a formatar a teoria que ele tinha sobre essa herança dos caracteres adquiridos, ok? A questão 3 foi uma questão tranquila, tá? Quando falamos em gameta masculino, podemos chamá-lo de espermatozoide, tá certo? Letra C de casa. O óvulo ou ovócito 2 são gametas femininos, tá? Então, portanto, a resposta correta da questão 3 é a letra C, tá certo? A questão 4, tá? A questão 4 aí, pessoal, na reprodução sexuada, percebe-se o envolvimento dos gametas, tá? Sobre eles marque a alternativa incorreta, ou seja, a alternativa que está errada, né? Então, olha só, o que acontece aí, ó? A fecundação, ela sempre ocorrerá com a união de gametas de indivíduos diferentes? Não, né? Ela pode acontecer com a união de gametas de indivíduos iguais. Então a resposta correta da 4 seria aí a letra A. E a questão 5 para fechar, né, o processo de fecundação normalmente ocorre aí na tuba uterina, tá certo? A alternativa D. Com isso a gente fecha aí a nossa correção. O simulado foi bem tranquilo, qualquer dúvida aí à sua disposição, podem me chamar, beleza? Forte abraço e até mais.